Bem, em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos que estão assistindo essa live, agradecer a presença do secretário de Cultura também, da querida amiga Jussara Luzia Leite, professora da UFES e escritora, e, entre outros títulos. E agradecer também, quer dizer, nós estamos nessa live de lançamento do livro Rusk, o Guardião da Floresta, que é a história do grande naturalista, ambientalista, botânico, Augusto Rusk, um militante pelo meio ambiente, uma das primeiras pessoas a denunciar o desmatamento da Amazônia e de outros biomas. Enfim, é uma figura ímpar, muito famosa no exterior, foi condecorado pela Rainha Elizabeth II, pelo conjunto de sua obra. E esse grande personagem inspirou esse novo livro que nós estamos lançando agora. Com relação ao livro, eu desejo também, inicialmente, agradecer aos patrocinadores, que são a Autoglass e o Grupo Bianco Grace, o Grupo Autoglass e o Bianco Grace, que, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, propiciaram a publicação desse trabalho. Quero agradecer também o apoio recebido pelo governador Renato Casagrande. Quero agradecer a grande contribuição prestada pelo Leonardo Merson, do Instituto Últimos Refúgios, que cedeu grande parte das fotos que compõem o nosso trabalho. Quero agradecer ao jornalista e fotógrafo Rogério Medeiros, que era uma pessoa muito próxima de Rusk e que tem algumas fotos publicadas também neste livro. Quero agradecer também a Aline Gonçalves dos Santos, que é uma historiadora do Instituto Nacional da Mata Atlântica, aproveitando para fazer uma saudação ao Sérgio Lucena, que é o diretor do Instituto, e ao Giovanni Pagotto, assessor de imprensa do governador, que nos atendeu com muita gentileza, e o Gabriel Rusk, neto do homenageado, que também participou, fez articulações no sentido de que eu conseguisse fotografias, e foi ele, por exemplo, que fez o contato com o Leonardo Merson. Enfim, então, quer dizer, esse é um momento de agradecimento e de felicidade. Agradeço a Deus também por me dar vida e saúde para poder continuar esse trabalho, entendeu? Bom, a nossa live começa com as palavras do secretário de Cultura, que vai agora falar alguma coisa sobre o Rusk, enfim, ele vai falar um pouco sobre a presença da Secretaria de Cultura nesse projeto, que, aliás, tem que agradecer também à Secretaria de Cultura, que articulou todo esse trabalho, especialmente através da Érica, assessora de imprensa, que é a pessoa que está nos comandando aqui nesse momento. Sim, pode falar, Fabrício. Obrigado, Gurgel. Prazer estar aqui, agradecer e parabenizar, né, seu trabalho por esse livro que está sendo lançado hoje, mas também pela sua trajetória, pelos seus outros trabalhos, né? Sempre fortalecimento da nossa memória, da valorização das riquezas, desculpa, e da diversidade aqui do nosso estado, né? E parabenizá-lo por mais essa publicação. É um prazer ser parceiro desse projeto, estar aqui nas redes sociais da Secretaria da Cultura, abrigando essa live de hoje, né? Um livro financiado pela Lei de Incentivo à Cultura Federal, né? Como muito bem o Gel da fala de abertura colocou. Então, saudar também os apoiadores, né? O Grupo Autoglass e a Bianco Grace, né? Que estão aí apoiando, apostando no nosso trabalho, né? Da nossa cultura. E estar junto, né? Muito importante para o governo do Estado
para a Secult estar junto mais uma vez, Gurgel, no seu trabalho. Saudar a professora Jussara Leite, que está com a gente aqui na sala, que daqui a pouco, né, vai nos abrilhantar aí com um bate-papo, né, com o Gurgel, sobre essa figura ímpar, né, como o Gurgel colocou, que é o Augusto Husk. É muito importante a valorização da memória, né, do legado do Husk, uma grande importância para Santa Teresa, para o Espírito Santo, para o Brasil e para o mundo, né? Os temas, os estudos, o resultado, né, dessa vida dedicada aos temas do meio ambiente inspiram gerações, né? Trouxe aí de maneira vanguardista, né, debates e questões que são centrais hoje na nossa vida, né, no nosso debate público, né, no debate sobre a nossa própria existência, né, e permanência aqui nesse planeta. Então, um grande salve a esse trabalho, a essa memória, né? O governador Renato Casagrande participa também dessa publicação, daqui a pouquinho ele vai mandar uma mensagem para a gente também. Então, é muito importante que esse trabalho do Husk siga nos inspirando, né? O próprio governador, ele tem liderado um debate importante em torno da preservação do meio ambiente hoje no país, né, em relação às mudanças climáticas, através do Fórum dos Governadores. Ele, inclusive, participa no começo de novembro da Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, representando o Brasil. Então, estão trabalhando em torno da criação de um consórcio nacional Brasil Verde. Então, é muito importante que esse legado de luta do Augusto Husk esteja vivo, né, no nosso trabalho, no trabalho do nosso governador, e também registrado aí nesse trabalho com maestria que o Gurgel e tanta qualidade que o Gurgel tem feito ao longo da sua trajetória. Então, muito importante, Gurgel, aí finalizo também, destacar a importância da gente valorizar a cultura, valorizar a ciência, valorizar o conhecimento, né? Isso preserva, isso desenvolve o nosso país, e o Augusto Husk, sem dúvida nenhuma, é uma expressão disso. Então, muito obrigado, boa live aí, saúdo também quem nos acompanha pelas redes sociais, um grande abraço e boa live aí para a gente. Obrigado, Fabrício, pelas suas palavras, é sempre um prazer também interagir com você, estar com você, e espero que a gente consiga ser parceiro em diversos outros projetos. Antes de passar o vídeo do governador, eu quero aproveitar e agradecer também ao pessoal da equipe que produziu o livro. Eu tinha falado no Leonardo Messon, etc., mas cabe uma palavra de agradecimento ao Bartolomeu Bueno de Freitas, que foi quem fez o texto inicial desse trabalho. Esse texto depois foi trabalhado por mim, pelo Ezio Pessali, que é o editor, foi o editor executivo do livro. Quero agradecer também ao Geraldo Neto, que fez a parte gráfica, o diagramador do livro, e aos outros fotógrafos que eu não tinha mencionado, que é o André Alves e o próprio Rogério, eu já tinha falado. Então, é isso. Então, esse trabalho que eu faço, sem esse apoio de uma equipe competente e dedicada e apaixonada, esse trabalho não poderia existir, inclusive com essa qualidade que, graças a Deus, a gente vem mantendo. Bom, então agora eu vou passar vou pedir para a produção apresentar o vídeo do governador. Olá, Gurgel, tudo bem? Estou aqui com o livro, Husk, o Guardião da Floresta. Fiz o prefácio desse livro. Husk, de fato, é uma referência para nós na busca e na proteção dos recursos naturais, na proteção do meio ambiente, e é muito bom que você tenha eternizado em mais uma obra sua, mais uma obra que fala de Husk, para a gente poder relembrar aquilo que foi feito, nós que convivemos uma parte da nossa vida com o Husk, mas aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de conviver com ele, nesse livro pode ver de fato uma parte do trabalho que ele desenvolveu no Estado do Espírito Santo, no Brasil e no mundo. Então, parabéns, Gurgel, por mais essa obra.
Oi, posso falar então? Terminou o vídeo? Bom, agora nós vamos fazer um bate-papo com a professora Jussara Luzia Leite, que tem sido parceira de nossos trabalhos há bastante tempo, portanto, ela conhece bem o nosso trabalho e, inclusive, no que se refere ao Augusto Husk, ela também tem uma experiência pessoal que, no decorrer da nossa conversa, ela vai explicar melhor. Aliás, não apenas em relação ao Husk, mas também a Maria Estela de Novaes, que era uma naturalista capixaba, uma das mulheres mais se destacou no início do século XX. Ela era naturalista, era botânica, era professora, ela era uma opção de coisa. E a Jussara, ela inclusive fez um livro sobre a Dona Estelinha, que foi quem apresentou Augusto Husk ao Museu Nacional. Então, a Jussara ela vai participar conosco desse bate-papo, por essa ligação também que ela tem com a figura do Husk e com o nosso trabalho de maneira geral. Com a palavra, a doutora Jussara. Não estou te ouvindo. Desativar. Vamos lá? Vamos. Agora foi? É porque às vezes não é automático, o Zoom às vezes ativa automático ou não. Boa noite a todos, boa noite, Gurgel, boa noite, Fabrício, boa noite, Érica e todos que estão nos ouvindo hoje. Em primeiro lugar, eu quero agradecer do fundo do meu coração o convite para esse bate-papo com o Gurgel no lançamento mais do que bem-vindo do livro Husk, o Guardião da Floresta. É uma vitória muito grande, não apenas por ser um livro que fala muito sobre a história do Espírito Santo, que é um material que a gente ainda tem com muita carência, né? Ainda tem muita lacuna na produção sobre a história do Espírito Santo, mas, sobretudo, porque o momento que vivemos hoje, que é um momento tão difícil em vários sentidos, trazer um livro tão bonito, tão colorido, trazer um livro a público, de um significado, de uma representação assim, de alegria e de esperança, como foi a vida de Husk e como é a mensagem que eu acredito que você está passando com a publicação desse livro para todos os capixabas. De fato, eu acompanho a produção de Gurgel há algum tempo, porque a minha profissão exige que eu esteja sempre atualizada com esse tipo de produção, e sempre foi uma surpresa gratificante conviver com essa produção do Antônio Gurgel. E é por isso que a minha pergunta é uma pergunta que eu tentei responder mesmo e não consegui. Quantos livros você já publicou, Gurgel? Eu tentei fazer essa conta na minha cabeça e não consegui. E aí, quantos livros já foram publicados? Bom, antes de responder a amável pergunta da Jussara, eu quero também agradecer a participação essencial da Yurie Ito, produtora, que contribuiu muito para que essa live pudesse acontecer agora. E também agradecer ao Paulo Henrique, conhecido PH, e também a Bárbara Nascimento, que é uma equipe que cuida das redes sociais para a divulgação desse trabalho. Bom, essa questão do número de publicações é uma questão meio esotérica, vamos dizer assim, porque eu fiz livros de diversas naturezas. Eu fiz livros, ao longo desse tempo, sobre instituições, por exemplo, sobre a Escola da Magistratura. Eu fiz livros sobre a Federação das Indústrias. Eu fiz livro sobre, enfim, sobre livros que não são propriamente, digamos, uma produção literária no sentido mais restrito do termo. Então, somando esse tipo de publicação, eu tenho 62 livros, esse é o 62º. É evidente que nem todos os livros são feitos exclusivamente por mim, pelo contrário. Na coleção Grandes Nomes do Espírito Santo, que eu tenho a felicidade de coordenar, que eu idealizei e tive
e coordeno, são 32 livros. Cada um desses livros foi escrito por pessoas que têm alguma ligação com o personagem. Então, quer dizer, foram trabalhos encomendados. Em alguns casos, os próprios autores me procuraram, falaram: por que a gente não faz um livro sobre fulano? Aí eles se propuseram a fazer e aí fizeram parte da coleção. Então, a coleção Grandes Nomes do Espírito Santo tem 32 títulos. Além desses 32 títulos, a grande maioria dos outros livros é sobre o Espírito Santo, sobre a história do Espírito Santo, sobre personagens capixabas, fora da coleção Grandes Nomes do Espírito Santo. E agora tem livros também de caráter nacional. Eu fiz um livro chamado A Rebelião dos Estudantes, sobre o movimento estudantil de 68 em Brasília, fiz o jornal da década de 70, fiz uma série de publicações que não estão diretamente, que não estão relacionadas ao universo capixaba apenas, mas que têm uma abrangência maior. E esse amor pelos livros, como é que começou, Antônio? Conta pra gente. Foi na infância, com certeza, né? Sem dúvida. Não, eu sempre fui cercado por livros. A minha casa sempre teve muito livro. Meu pai era poeta, era cronista, além de ser político, né? E então ele sempre gostou muito de ler. Eu me lembro perfeitamente, com 5 anos, por exemplo, eu estudava no escritório dele, lá em casa. A gente morava em Maruí. Então, no escritório dele, era uma estante, era cercado por uma estante. Tinha livros de direito, tinha livro de literatura, tinha todo tipo de livro. E, então, isso é na faixa dos 5 anos. Eu convivia diretamente. Todo dia eu estudava, fazia meus deveres de casa, naquele escritório, cercado por livros. Aí, depois, nós fomos morar numa outra casa, que tinha um corredor no meio, um cômodo, que era uma ligação entre os diversos cômodos da casa, também que tinha uma estante que dominava todo o cenário. Então, você saía do quarto e ia para a sala de jantar, por exemplo, você tinha que passar no meio daqueles livros. Se você ia para a sala, você tinha que passar por ali. Enfim, era uma... Eu vivia compulsoriamente em comunicação com as publicações que tinham lá em casa, que eram das mais diversas naturezas. Porque ele era advogado, então tinha muito livro de direito, mas também tinha livros sobre todos os assuntos. Tinha a coleção de Jorge Amado, tinha o Tesouro da Juventude, que ele comprou para mim, que eu tinha a coleção toda, eu li aquele 18 volumes, me lembro até hoje, um livro de capa azul, uma coleção de capa azul, belíssima, importantíssima na minha formação. E tudo isso parecia uma conspiração para que eu realmente ficasse ligado a esse universo dos livros. Quando eu entrei na escola, no primário, com 7 anos, houve um concurso no Dia das Mães, um concurso de uma frase para homenagear o Dia das Mães. E eu ganhei esse concurso. E, em decorrência, eu ganhei um livro sobre o Padre Anchieta, que ele depois é um dos personagens também da nossa coleção. Perfeito. Então, foi assim que eu comecei. Você foi se aproximando da arte de escrever esses livros. Como você entrou no mundo editorial? Você é jornalista de formação, não é isso? Pois é. Foi uma coisa bem interessante, uma história bem interessante. Eu estava no Rio de Janeiro, estava morando no Rio, fui chamado pelo José Maria Rabelo, que era o superintendente do Pasquim, para fazer um caderno especial para o Pasquim. O Pasquim, isso já era em 83 e 84, não, 83. Então, tinha passado a época da censura, então não fazia mais sentido o Pasquim manter aquela linha editorial de colocar as coisas nas entrelinhas, enfim, de esconder o conteúdo, né, com medo da censura. Já estávamos em plena redemocratização, não estava ainda era governo militar,
mas já estava-se nos estertores. Se não me engano, era o Figueiredo que era o presidente nessa época. Ou então o Brizola, que era o governador do Rio, ele, e que era vice-presidente da Internacional Socialista, ele convocou uma reunião da Internacional Socialista para se realizar no Rio. E a essa conferência viriam, como vieram, pessoas ilustres como Willy Brandt, que era primeiro-ministro da Alemanha, Mário Soares, que era presidente de Portugal, François Mitterrand, que era presidente da França, Felipe González, que era primeiro-ministro da Espanha. Enfim, era uma reunião assim para ninguém botar defeito, um evento internacional. E então Zé Maria Rabelo pediu para eu fazer um caderno sobre as experiências socialistas no Brasil, que esse caderno circularia enquanto a conferência estivesse rolando. Aí eu comecei a recolher material para o trabalho, em condições super precárias, andando de ônibus, às vezes na chuva, às vezes no sol, não era digitar que se falava, datilografar. Né? Datilografava no Instituto Alberto Pasqualini, pertencente ao PDT, ali quando ninguém estava usando a máquina, enfim, condições super precárias. Demorei uns 3 meses para levantar esse material. Quando faltava 15 dias para a realização dessa conferência, o Zé Maria Rabelo me chamou e falou assim: Gurgel, infelizmente, nós não vamos publicar o trabalho, porque eu tive um problema lá no Pasquim, eu estou saindo do Pasquim e o trabalho dançou, não vai rolar. Aí eu falei: rapaz, 3 meses de trabalho, eu aqui, um sacrifício danado para recolher essas informações, inclusive para redigir o trabalho, o que eu faço com isso? Aí ele falou assim: faz um livro. Aí eu falei: eu fazer livro? Na minha cabeça, na minha imaginação, não existia essa história de eu fazer livro. Quem fazia livro era Fernando Henrique Cardoso, era Darcy Ribeiro, eram personagens de destaque. Eu achava que eu não tinha cara de quem fazia livro. Entendeu? Então, aí ele falou assim: não, que nada, rapaz. Isso aí, esse trabalho que você tem, é quase um livro, só precisa adaptar para um formato um pouquinho diferente, tirar as datas, etc., pequenos detalhes, e já está transformado no livro. Eu falei: quem vai publicar esse livro? Aí ele falou assim: cada dia com sua agonia. Primeiro você faz essas adaptações e depois nós vamos batalhar um editor. No fim das contas, eu mesmo consegui um editor. Lá de Brasília, eu tinha morado em Brasília muitos anos e tinha Aliás, é interessante que esse cara que acabou editando meu primeiro livro, ele tinha me chamado na década de 70 para dirigir uma revista chamada Meio Ambiente, que era da editora dele, é o Vitor Alegria, em português, que eu chamo de agitador cultural. E até hoje ele deve estar com 90 anos, está lá trabalhando com a editora dele. Então, eu encontrei com o Vitor, falei: Vitor, estou com um livro aí que eu escrevi, não sei como é que fazer. Ele falou assim: deixa eu dar uma olhada. Aí eu mostrei o livro para ele e falei: não, vou publicar o livro. Aí fizemos o lançamento no Salão Nobre, lá do Congresso Nacional. Foi um belo lançamento. Socialistas no Brasil, partidos, programas e experiências. Esse livro ele tem algumas características, não vou me estender muito, mas é um livro assim que tem trechos muito interessantes, discursos de João Mangabeira, que foi um grande orador, um grande intelectual. Enfim, é um livro que eu tenho, até por ser o primeiro, né, eu tenho um amor, um carinho muito grande por ele. Foi assim que eu entrei no mundo editorial. Muito bacana. E você também tem uma aproximação muito grande a partir daí com a história da imprensa, né? Você começou a escrever sobre a história da imprensa. Como surgiu a ideia de fazer o Diário da Rua 7, por exemplo? É um marco, eu acho. Exatamente. Não, esse livro, a história de como surgiu a ideia também é uma história muito interessante. Nesse período que eu morava no Rio,
eu tive contato, eu trabalhei no Globo, né? Era redator do Globo, eu trabalhava também na revista do Clube de Engenharia, que era dirigida por um jornalista chamado Anderson Campos. E o Anderson Campos ele tinha feito um livro chamado A Última Hora de Samuel nos Tempos de Weimar. É um livro muito interessante sobre a última hora, sobre a velha última hora. E o livro ele era escrito por pessoas que tinham participado da experiência da última hora. Alguns que eram jornalistas escreveram pessoalmente e outros que não eram jornalistas foram entrevistados, como o pessoal que trabalhava na área comercial ou então que trabalhava no setor, na parte gráfica, enfim, mas é um livro que é composto a partir das pessoas que participaram da última hora. E esse livro, eu fiquei apaixonado por ele. Quem gosta de jornalismo se apaixona por esse livro. E esse livro ele ficou muito marcado, ele estava aqui, não sei onde é que eu botei ele. Mas, enfim, aí esse livro, ele, por exemplo, uma das coisas aqui, isso aqui é especialmente para quem é jornalista, mas antigamente os jornais eram feitos com linotipo. Então, quer dizer, a pessoa, o técnico lá da área, pegava as letras, os caracteres de chumbo e compunha as palavras, as letras, etc. Então, teve um dia, por exemplo, em 1964, outubro de 64, por aí, em que os militares anunciaram que não haveria mais eleições diretas para governador, que as eleições seriam em 65. Né? E, aliás, não haveria eleições diretas para governador e nem para presidente, que a eleição também seria em 65, a eleição para presidente. E tinham dois candidatos que eram os eram os favoritos, que eram o Juscelino Kubitschek e o Carlos Lacerda. Então, o Brasil inteiro estava pichado com as palavras CL 65, quer dizer, Carlos Lacerda em 65, ou então JK 65. Isso no Brasil inteiro, muito mais ainda no Rio de Janeiro, que era a capital, quer dizer, que era o coração do Brasil, o coração político do Brasil. E então havia isso Aí essa notícia do ato institucional número 2, cancelando as eleições, ela chegou às 10 horas da noite e o jornal já estava praticamente todo composto. E na primeira página só tinha 17 caracteres, só cabia a manchete de 17 caracteres. Então, como que você vai colocar em 17 caracteres que as eleições foram canceladas, que não ia ter mais eleição para presidente da República? Enfim, é um tema, assim, em princípio, seria impossível colocar isso em 17 letras. Mas aí vem a criatividade do jornalista brasileiro e o cara colocou lá nesses 17 caracteres, colocou assim, nem JK, nem CL, nem 65. Então, essa foi a manchete da última hora. E por essas e outras, quer dizer, pela criatividade dos repórteres, pela coragem que eles tinham, a última hora realmente foi uma grande experiência jornalística. Bom, enfim, aí eu voltei para Vitória e quando eu cheguei aqui, eu já tinha feito eu já tinha feito 2 livros, que era O Socialista no Brasil e tinha feito O Brasil vai às urnas, que foi a história daquela eleição que o Fernando Collor ganhou. Então, eu chegando a Vitória, me deparei com uma edição do Diário, do jornal O Diário, em que tinha uma entrevista na primeira página toda, uma entrevista do Franklin Martins, que é uma matéria feita pelo Luzimar Nogueira Dias, falecido querido jornalista. Então, a manchete dessa matéria do Diário era assim: eu não sequestrei o embaixador alemão,
Sol Americano. Aí eu achei muito interessante isso, né? Achei muito interessante. Falei, pô, isso num jornal aqui em Vitória, que era uma cidade ainda um pouco provinciana, acanhada, conservadora. Então, eu achei aquilo o máximo. Né? Falei assim, pô, podia fazer um livro sobre esse jornal. E podia fazer um livro igual o livro da Última Hora, que eu tinha gostado tanto. Né? Então, aí surgiu a história do Diário da Rua 7, que é esse livro aqui. E é interessante que, até então, a minha ligação com o Diário era uma ligação bem prosaica, vamos dizer assim, porque o Diário ficava bem perto da casa da minha avó. E eu, menino, eu ia lá no Diário, porque o papel de impressão vinha numas bobinas. Então, eu ia no Diário, menino ainda, de calça curta, para pegar as bobinas que vinham nos rolos de papel para fazer carrinho de rolimã. Entendeu? Então, aí, inclusive, a rua do Diário era uma rua em ladeira. A gente andava, pegava as bobinas lá para ser as rodinhas do carrinho de rolimã e descia naquela própria ladeira e em outras ladeiras que tinham perto, ali que o centro de Vitória é muito cheio de ladeira. Então, era um paraíso para os garotos que gostavam de carrinho de rolimã. Então, esse tinha sido o meu primeiro contato com o Diário. Mas aí, depois depois eu li o Diário, meu pai era colaborador permanente do Diário, e eu li o Diário, mas o contato mais próximo que eu tive, o primeiro contato que eu tinha tido, foi com as histórias do carrinho de rolimã. E, então, mas aí eu também, como apaixonado pela imprensa, pelo jornalismo, foi muito interessante fazer esse livro, porque eu fiz também em conjunto, com uma equipe, não fiz sozinho. E outra coisa muito interessante, quando você faz esses livros, assim, à base de depoimentos, você vai compondo o livro a partir de depoimentos, é muito interessante porque cada pessoa tem uma visão muito própria a respeito de cada fato. Né? E principalmente quando é uma coisa assim mais perdida no tempo, as pessoas têm o costume de se colocar no centro dos acontecimentos, porque elas veem a coisa a partir da experiência que elas tiveram. Então, você pegava, por exemplo, nesse livro do Diário, aconteceu que, por exemplo, um mesmo episódio, você ouvia 4, 5 pessoas, cada um tinha uma história diferente, tinha uma versão diferente para aquele mesmo episódio. Então, não dava para fazer uma história, entendeu? Você pegar e fazer um livro do começo ao fim, baseado nos depoimentos. Então, o que nós resolvemos fazer? Resolvemos fazer um livro com os depoimentos. Então, o título do livro ficou O Diário da Rua 7, 40 versões de uma paixão. Então, foram publicados os depoimentos em ordem cronológica. Isso é uma coisa... Sim. Isso é uma coisa fantástica. Por exemplo, eu, como historiadora, né, a gente observar o mesmo fato histórico com diferentes visões é uma realidade você ter um registro assim, né? É muito bom. Exatamente. Mas aí ficou, o formato foi muito, muito aceito. Nós, inclusive, fizemos uma segunda edição desse livro, e ele assim, dentro desse universo da imprensa capixaba, esse livro é uma das referências. Eu acredito que sim. E uma outra referência de história da imprensa que você produziu, eu gosto muito também do jornal da década de 70, que você inova, inclusive, na produção gráfica, né? Pois é, esse livro, ele se insere dentro de um período histórico em que a imprensa realmente assumiu um protagonismo muito legal. Quando veio o AI-5, em dezembro de 68, toda a movimentação política do país acabou, né? Principalmente a sociedade civil emudecida, não tinha, fazer uma reunião de 3 pessoas era perigosíssimo, entendeu? Você encontrava na rua 3, 4 pessoas, espessa logo que os caras vão pensar que a gente está fazendo reunião subversiva. E era esse o clima mesmo, entendeu? Não é brincadeira falar isso, era assim. Eu vivi isso. Eu me lembro que eu morava em Brasília na época,
e às vezes eu me preparava para sair à noite, às vezes encontrar um amigo, então uma namorada, uma coisa assim, e às vezes eu estava pronto para sair, e aí escutava aquelas sirenes, aí eu falei, não, é melhor ficar em casa, não vou arriscar sair. Até porque eu tinha participado do movimento estudantil e eu era um cara visado pela repressão. Então, quer dizer, em 68, toda a movimentação política cessou. E até, inclusive, o Congresso estava fechado também, né? Além disso. Então, quer dizer, era um estado de ditadura, como não tem outra classificação para aquele estado que se implantou em dezembro de 68. A primeira reação que teve a essa situação de ditadura foi em setembro de 69, 9 meses depois. Né? O que aconteceu 9 meses depois? 2 fatos na mesma semana. Um foi o sequestro do embaixador americano, né, do qual participou o Franklin Martins. E o outro foi o Pasquim começou a circular. Então, a imprensa, o Pasquim, ele foi, dentro do Brasil, não vou dizer o precursor, porque antes dele teve o Barão de Tararé, teve o Sérgio Porto, mas naquele período histórico, o Pasquim foi assim, a primeira voz que se levantou, o primeiro jornal da imprensa nanica, era nanica porque era tamanho tabloide, e os outros jornais eram jornais tamanho standard, que eram aqueles jornais caretas, com 8 colunas, sem nenhuma ilustração. A única ilustração que tinha, algumas vezes, era um clichê, e muitas vezes esse clichê se repetia. Então, falava do presidente da República, e tinha um clichê lá do presidente da República. Então, toda vez que a matéria era sobre o presidente da República, botava aquele clichê. Mas eram as condições técnicas que havia naquele momento também. Bom, então, quando o Pasquim começou a circular, coincidiu com o advento ai, meu Deus do céu, de um novo meio de se fazer jornal. Né? Como é que é, Jussara, o nome desse negócio? Que permitia uma maior variedade, uma maior liberdade de criação. Me fugiu o nome. Mas, então, o que aconteceu? Aconteceu que os jornais, que até então eles eram todos caretas, a gente podia fazer o que a gente quisesse, literalmente, com uma página de jornal. Então, por exemplo, essa aqui é a capa de um dos jornais que nós fizemos, a Tribo, a segunda edição da Tribo. Então, quer dizer, todo gráfico, todo jornal, todo gráfico, todo cheio de... Não era aquela caretice. Então, foi um processo de inovação gráfica. E, particularmente, nós, em Brasília, tivemos a felicidade de experienciar um momento particularmente rico nesse aspecto, porque o nosso jornal, nós dispunhamos de excelentes artistas gráficos que contribuíram para que o jornal fosse completamente inovador também nessa área. Com relação ao conteúdo editorial, era uma inovação também, porque como havia censura muito forte, a gente tinha que driblar a censura, e nisso o Pasquim foi o grande mestre. O Pasquim inovou muito com um conteúdo editorial que procurava driblar as limitações da censura. Nós, por exemplo, lá em Brasília, na Tribo, nós publicamos um poema de Mao Tse Tung. Deu muita dor de cabeça, mas a gente conseguiu argumentar que aquilo ali era um poema, que não tinha nada de política. O único fato é que era de Mao Tse Tung, mas que não tinha nenhum conteúdo político. Era a Montanha de Kunlun, que era o poema que nós publicamos. E havia também matérias sobre a universidade, etc. Enfim, foi um momento da imprensa nanica. E esse jornal da década e esses jornais foram na década de 70. A Tribo foi em 72, 73, e depois teve o Cidade Livre, que já foi mais no final da década de 70, quando nós já éramos jornalistas profissionais.
Então, a ideia inicial desse título, Jornal da Década de 70, era publicar uma coletânea desses jornais que nós produzimos, uma coleção completa dos jornais. Aí o projeto foi evoluindo e eu resolvi fazer, em vez de fazer um jornal com os jornais da década de 70, eu resolvi fazer um jornal da década de 70, um jornal sobre a década de 70. Então, nós publicamos, no intervalo das publicações da coleção dos jornais, nós publicamos algumas páginas de uma publicação que o Jornal do Brasil tinha lançado no início, no ano 2000, que chamava-se o Jornal do Século. E nesse Jornal do Século, cada década tinha a década de 70 e os anos da década de 70. Então, eu incluí na publicação as páginas que diziam respeito aos anos da década de 70, desde 1970, propriamente dito, até 79. Então, esse trabalho ele deu um caráter mais amplo, ele contextualizou para os leitores o que estava acontecendo no mundo enquanto a gente estava fazendo aqueles jornais que muita gente chamava de malucos. Eu acho esse um trabalho importantíssimo, eu gosto muito desse trabalho. Vou falar um pouquinho das biografias, né? Para dar uma ênfase mais específica nesse trabalho. A sua primeira biografia, o seu primeiro trabalho biográfico foi a biografia do seu pai ou eu estou enganada? Foi sim. Esse livro saiu em 1987. Em 1997. Ele faleceu em 1996. Quando ele faleceu, eu já estava trabalhando num livro a respeito dele. Aliás, quando eu comecei a trabalhar com o livro, um dos assuntos que me veio à mente de imediato foi um livro sobre ele, porque eu cresci ouvindo aquelas histórias dele. Ele teve uma vida muito rica e muito interessante, e na minha infância ele era meu ídolo, né? Quando chegou na adolescência, mudou um pouquinho, mas, de qualquer maneira, continuou a admiração. Então, quando eu voltei para Vitória, em 1990, eu estava morando em Brasília e voltei para Vitória. E aí eu fiquei morando um período, alguns meses, na casa dele, lá em Jardim Camburi. E então, nesse período, eu comecei a fazer entrevistas com ele, algumas delas com a presença da minha mãe. Então, aí, isso aí é um trabalho que eu fazia em meio a outros trabalhos. Eu tinha minha atividade profissional, mas aos poucos eu ia juntando material. Aí, quando chegou em 96, ele faleceu. Já vinha adoentado, etc. Ele teve sucessivos derrames cerebrais. E então, quando chegou em 96, quando ele faleceu, eu fui para o escritório de advocacia dele para poder separar o material, porque o escritório ele ia entrar dentro do inventário, etc. Alguém tinha que ir lá. Inclusive, tinha muito processo de clientes, etc., e que não podia ficar parado aqui. Então, por exemplo, tinha que separar os processos, entregar lá no tribunal, não sei aonde, pegar outras coisas, tinha pertence de outras pessoas, documentos, tinha que separar também. E eu fui para lá e olhei papel por papel, entendeu? As histórias que eu já sabia das principais histórias da vida dele. Mas aquela garimpagem, vamos dizer assim, que eu fiz lá no escritório, foi que me deu a linha a linha condutora do trabalho, digamos, o fio da meada. Então, por exemplo, eu achei lá um ofício que ele dirigiu ao ministro dos Transportes em 1953, quando ele era vereador, protestando contra um fato que aconteceu, que um carroceiro ele perdeu o animal com uma descarga elétrica, o animal morreu, e ele ficou sem ter como trabalhar. Então, o doutor Mário ficou revoltadíssimo com isso, porque o cara pagava
um daqueles institutos, e então que ele tinha que ter direito a uma indenização, a um outro cavalo, a uma outra coisa assim, e ele não tinha recebido o apoio que esperava da repartição. Então, meu pai mandou uma carta para o ministro dizendo que eu faço essa causa uma causa de honra para mim. Não é possível que num país como o nosso esse homem tenha que pedir esmola, etc, etc, etc. E aí conseguiu. Mas então, quer dizer, é uma carta que ele também tinha mania de fazer cópia de tudo que ele escrevia. Desde um ofício para o ministro até um bilhete para minha mãe. Ele chegava, botava um carbono embaixo e ficava ali. Então, quando ele morreu, tinha tudo da vida dele. E é interessante também observar que, durante a elaboração do trabalho, eu me senti como que guiado por ele, porque assim, as coisas vinham à minha mão. Entendeu? Quando o livro já estava praticamente pronto, a minha irmã me liga e fala assim: Antônio, você já terminou o livro? Eu falei assim: não, por quê? Eu falei assim: não, porque eu achei uma fronha cheia de carta, de pai para mãe, de mãe para pai, que ela guardava as cartas todas dele. Aí pronto, aí foi o último capítulo do livro, 50 anos de amor, que eram as cartas, muitas delas poéticas, outras filosóficas, enfim. Então, esse livro foi o primeiro livro, a primeira biografia que eu fiz. Bom, aí, depois, pouco tempo depois, 2 anos depois, em 99, eu fui convidado para fazer a biografia do Carlos Lindenberg, que ia fazer 100 anos naquele ano ou no ano seguinte. Então, eu fui convidado para fazer essa biografia, então eu ia muito lá na Rede Gazeta. E a pessoa que era o meu interlocutor principal era o Plínio Marchini. E um dia ele apareceu com um livrinho pequenininho, falando bem assim: esse livro aqui é de uma coleção que tem lá no Rio Grande do Sul, chamada Esses Gaúchos. Essa, inclusive, que ele trouxe era sobre Getúlio Vargas. Então, ele falou: por que a gente não faz uma coleção aqui, Grandes Nomes do Espírito Santo? Ele até deu o título. Eu falei: ótima ideia. Aí seria um projeto da Gazeta. Ele era diretor geral da Gazeta. Mas aí, depois ele saiu do Espírito Santo, foi para Maricá, ou para Macaé, não sei, uma coisa assim. E aí eu fiquei e resolvi encampar o projeto. Falei assim: não estou achando um parceiro forte para fazer, eu mesmo vou fazer isso. Aí botei o projeto na Lei Rouanet e procurei o governador, na época o Paulo Atum. Aí eu cheguei lá: governador, estou com esse trabalho aqui, esse projeto, eu pretendo publicar 36 biografias de personalidades capitalistas. Aliás, fui motivo de brincadeira, né? Por parte dos meus amigos. Rapaz, você está doido? Primeiro, com esse negócio de Lei Rouanet. Segundo, fazer uma coleção de 36 personalidades capixabas. Onde é que você está com a cabeça? Você está viajando. Mas eu fui em frente. E aí, então, eu consegui... meu objetivo era conseguir o patrocínio da Vale e da Petrobras. Com isso, eu conseguiria formatar o projeto, conseguir concretizar o projeto. Mas acabou não rolando, e aí eu tive que ficar batalhando patrocínio pingado, né? Também eu contei com o apoio do governo nesse aspecto também, e, enfim, a coleção saiu. Foram 32 títulos no total. E o que eu achei interessante nessa coleção, Gurgel, que eu tive até a honra de trabalhar com um dos personagens que você escolheu, dos grandes nomes, é que você sempre pedia para a gente, para os escritores para os autores que você selecionava, fazer uma linguagem acessível à juventude, ao aluno do ensino médio, porque a intenção era justamente aproximar essa história através desses grandes nomes, né? Aproximar a história do Espírito Santo dessa juventude. Eu achei isso muito interessante como objetivo da coleção. E, inclusive, além dessa coleção... Augusto Ruski era um dos nomes dessa coleção também.
Era um dos nomes, pois é. E também você tem uma outra biografia que eu acho muito bonita, que já aproxima a biografia com o meio ambiente, com a história do Espírito Santo, que é a do Roberto Kautsky, o Senhor das Orquídeas, né? Que já tem essa pegada de você trazer história e meio ambiente na interseção de uma biografia, que é o do Kautsky, e falar, através do singular, falar de um plural aí, que é o Espírito Santo. Né? Você já apresentava essa intenção nesse livro. Você pode citar um pouco, alguns trechos, ou falar um pouco sobre esse livro? Esse livro ele é realmente um livro muito querido, muito querido. Inclusive, o Kautsky ele era uma espécie de discípulo do Russky. Ele estudava, o Kautsky, Roberto Kautsky, ele era garoto, adolescente, devia ter uns 12 anos, estudava na Escola Agrotécnica de Barracão de Petrópolis, que pelo menos era assim que chamava na época, não sei hoje qual é a denominação. E nessa escola, os garotos ficavam internados e, além de aprender as disciplinas normais do curso médio, eles aprendiam também técnicas agrícolas, etc. E aí o Russky ia para lá e pagava para os meninos catar sapo para ele, entendeu? Catava sapinhos lá, coisa e tal. E o Kautsky era um dos que recolhia sapinho para dar para o Russky estudar, né? Então, a ligação deles dois começa daí. Outra coisa também interessante, outro link interessante do Roberto Kautsky com o Russky é que o Russky ele foi o primeiro cara que estudou sistematicamente as orquídeas no Espírito Santo. E depois o Kautsky que veio se tornar o Senhor das Orquídeas, né, também. Mas o primeiro trabalho, o primeiro orquidófilo, digamos assim, de maior renome, foi o Russky. Inclusive, ele fez um livro chamado Orquídeas e Bromélias do Espírito Santo. É um livro interessantíssimo, que eu consultei para fazer o trabalho alguns desses trabalhos. Mas o livro sobre Roberto Kautsky também começou de uma forma um pouco diferente, quase que por acaso. Não existe acaso. A gente que estuda um pouco a vida sabe que não existe acaso. Mas a verdade é que eu estava em Domingos Martins para ver o Festival de Inverno, que era durante 11 dias. E então, um dia eu estava lá na pracinha e encontrei com ele, com o Roberto Kautsky. Aí me dirigi a ele, falei quem eu era, e ele falou, eu conheço muito seu pai, conheci muito seu pai, não sei o quê, coisa e tal. Ele era um cara muito falante, né, muito comunicativo, etc. E aí nós sentamos num banco daqueles ali, da pracinha, e começamos a conversar. Aí chegou um determinado momento, eu falei assim, Roberto, espera um instantinho, por favor. Aí eu fui do outro lado da rua, estava lá escrito papelaria. Aí eu fui lá na papelaria, comprei um gravador e trouxe e comecei a gravar a nossa conversa. E ele adorou. Ele gostava muito de falar. Falar era com ele. E aí eu comecei a gravar. Né? Aí ficamos ali umas 2 horas, mais ou menos. Aí, pela minha experiência, eu sei que depois de 2 horas não funciona direito essa coisa de depoimento. Eu já estava com a ideia de fazer livro nessa altura do campeonato. Quando eu pensei em comprar o gravador, eu já estava, né? Eu falei assim, não, isso aqui vai virar um livro. Aí ele terminou, e ele também gostou muito de conversar comigo. Aí, quando terminou a gravação, ele falou assim, amanhã, se você quiser, você pode me visitar lá em casa, que eu vou te mostrar o meu viveiro lá de orquídeas, bromélias e de outras plantas também, mas majoritariamente de orquídeas e bromélias. Foi com o maior prazer. Aí fui, levei o gravador, mais 2 horas de gravação. Aí terminou, ele falou assim, amanhã, se você quiser, eu vou te mostrar a reserva. Aí eu fui, mais 2 horas de gravação. Enfim, quando terminou esse périplo, eu já tinha um material significativo para começar a fazer o livro, porque depois nós fizemos outras publicações, fizemos outras pesquisas. Aliás, é interessante
registrar a participação do meu amigo Nilo Deningo, falecido, era um grande colega, boa gente. Ele também participou do trabalho de pesquisa. E então, mas só que nós preparamos o livro, mas não tinha patrocínio. Quando o Kautsky morreu, em 2010, é que nós conseguimos patrocínio. E então, lançamos a primeira edição em português, e isso foi em 2010. Né? Aí depois, em 2015, eu lancei esse mesmo livro em português e em inglês, porque ele também, Kautsky, é um cara que tem ele é muito conhecido no exterior, tem muitos prêmios, as descobertas que ele fazia, ele mandava para laboratórios da Alemanha, da França, que eram onde ficavam concentrados os registros das diversas espécies. E das 1.000 e poucas espécies que ele mandou para esses laboratórios, 120 não eram registradas em lugar nenhum. Então, foram descobertas dele. E o livro contém, inclusive, fotos dessas plantas, e de um sapinho também, que foram descobertos por ele. É muito legal isso, né? E aí depois você tem a produção também sobre a história da justiça no Espírito Santo, tem também aqueles escritos políticos de Muniz Freire, que você fez com o professor Stilac, né? O que não falta é livro. Eu lembro da Rebelião dos Estudantes. Você também tem um aí no forno sobre o BNCC, né? O Currículo Nacional, essa reforma. Né? Então, você tem aproximações com diversas faces da nossa realidade, né, Gurgel? Acho isso muito bacana. Você quer falar sobre alguma dessas posições? Eu vou falar... Bom, antes de entrar nessa coisa aí que eu achei legal você ter suscitado, mas esse livro do Senhor das Orquídeas, em português e inglês, em 2015, me levou a pensar em fazer outras publicações bilíngues, em português e inglês. Então, eu fiz, em 2017, um livro sobre Vila Velha, chamado Vila Velha em português e inglês, que fala sobre a história, a cultura, as atrações turísticas e a economia do município. Fiz um outro muito bonito também, talvez o mais bonito de todos os livros que eu já fiz, Vitória, que é sobre a nossa capital. E fiz também, em 2018, 2019, o Espírito Santo, que é um livro também muito bonito, muito bem ilustrado, fotos fantásticas. Aliás, eu quero ressaltar que depois que eu fiz esse Senhor das Orquídeas, que é um livro muito bonito, eu peguei gosto. Então, eu procuro fazer sempre livros bonitos, que não apenas tenham conteúdo, mas que sejam agradáveis de ver, que sejam publicações assim que exaltem a beleza. Eu acho que a beleza, a vida precisa de beleza cada vez mais, entendeu? E a gente procura dar uma modesta contribuição fazendo uma garimpagem de fotografia. Você não imagina como é que é o processo para escolher as fotografias. Eu vou em tudo quanto é banco de imagens que existe para procurar coisas que de alguma maneira se incluam dentro dessa minha visão estética e, ao mesmo tempo, histórica, né? Que não adianta também você publicar uma foto muito bonita que não tem nada a ver com a história. Mas, enfim, então, as fotos que eu não encontro nos bancos de imagem, aí eu peço para algum fotógrafo fazer, entendeu? Então, esses livros que eu acabei de mencionar, eles são livros bilíngues e que se propõem a divulgar o Espírito Santo dentro e fora do Brasil, pelo fato de serem editadas também em inglês. Agora, quanto ao fato que você perguntou, quanto às publicações que você perguntou, aliás, uma outra coisa também é o seguinte: grande parte desses livros que eu tenho publicado, ou uma boa parte, pelo menos, estão relacionados com experiências pessoais minhas. Quer dizer, o livro do meu pai, né? O Diário da Rua 7, embora eu não tivesse trabalhado no Diário, mas eu tinha uma relação afetiva com o Diário. Inclusive, conhecia muita gente que trabalhava no Diário. Conheci e conheço, ainda tem muita gente por aí.
E também o jornal da década de 70, ele foi feito com jornais que eu tinha participado. A Tribo, por exemplo, era um dos 4 diretores. E o jornal Cidade Livre era uma cooperativa, eu também participava da cooperativa. E então, quer dizer, eu ao longo do meu trabalho, eu tive a felicidade de poder fazer coisas relacionadas com a minha história também. E aí entra a história da escola. Na década de 60, eu estudei num colégio chamado Centro Integrado de Ensino Médio. Ele era uma experiência pedagógica da Faculdade de Educação da UNB, dentro daquele projeto, aquele grande projeto da UNB, que foi criado pelo Anísio Teixeira, pelo Darcy Ribeiro, pelo Lauro Oliveira Lima e outros educadores. Era um projeto revolucionário. A UNB ela veio para assim, possibilitar, ainda, né, no governo Jango, para abrir as portas do Brasil, para ser uma nação soberana e também para contribuir com o desenvolvimento de continentes como a África, a América Latina, a Ásia, etc. Então, a Universidade de Brasília era uma universidade que tinha alunos africanos, tinha alunos sul-americanos, tinha até alojamentos para eles, etc. Então, era uma nova visão de universidade. E, inclusive, o primeiro curso de pós-graduação que existiu no Brasil foi na UNB. E, aliás, o primeiro curso foi uma pós-graduação em arquitetura. E os alunos vinham de engenheiros da Finlândia, arquitetos, né, da Finlândia, do Reino Unido, do mundo inteiro, e eles estudavam no estúdio de Oscar Niemeyer. Então, ali eles ficavam estudando os projetos na hora que eles estavam sendo feitos, projetos dos prédios de Brasília e da própria UNB, que é uma exposição de arquitetura viva, né? E então, dentro desse projeto revolucionário da UNB estava o CIEM, que era, como eu falei, um laboratório pedagógico. E a ideia era testar inovações pedagógicas para serem adotadas em todas as escolas do Brasil. Darcy Ribeiro, que indiretamente era um dos pais da ideia, ele costumava dizer que o CIEM era a melhor escola do Brasil. E então, aliás, eu estudei nessa escola junto com Evandro Millet, que é outro parceiro do nosso trabalho. E aí, então, o CIEM era uma coisa indescritível. A gente, por exemplo, na década de 60, a gente já tinha lá alguma coisa parecida com o projeto de vida, que é um negócio que a BNCC está trazendo agora, 50 anos depois que está havendo o projeto de vida dentro das escolas brasileiras. Mas a primeira experiência foi lá no CIEM, na década de 60. E, enfim, outras coisas. Tinha práticas educativas vocacionais, tinha atividades culturais, cada aluno tinha que escolher uma arte para fazer. Era muito popular naquela época a estilografura, que a Ana Miranda, a escritora Ana Miranda, vivia fazendo. Enfim, cada um escolhia uma prática esportiva para fazer, um instrumento de música para tocar. Era uma escola completamente moderna, seria muito moderna hoje. Imagina o que ela significava naquela época. Então, muita coisa aí mesmo, né? Para contar. Aí, então, olha só. Pode falar. Vamos falar um pouquinho sobre o livro atual, então? Bom, vamos sim. Para a gente não se perder em tantas histórias, né? Sei, tá certo. Eu achei assim, um livro atual muito corajoso, sabe, Gurgel? Uma vez que vivemos um momento que a gente está sendo desafiado constantemente pela preservação do planeta, né? E eu acho que ajuda a gente, o seu livro, a sensação que eu tive ao final da leitura,
é um livro que ajuda a gente a procurar um pouquinho de Rusk dentro de nós. Sabe como é? Aí tem um pouquinho de Rusk dentro de mim, o que é que eu posso fazer com isso? Como é que eu posso também participar dessa luta? E você traz no livro também vários nomes que foram importantes na formação do Rusk, você já falou aí um pouco sobre isso, mas eu também achei interessante como você foi alinhavando a própria história do Espírito Santo junto com a história do Rusk. E o resultado foi isso aí que você falou, um livro bonito, né? Não apenas na história, mas no projeto gráfico. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, esses diferentes personagens que vão perpassando a obra? Já falou de alguns, né? O Rusk, ele tinha um talento todo especial para mobilizar parceiros. E a começar pelo momento em que ele começou a fazer suas pesquisas. A vida dele começou realmente como pesquisador quando o Carlos Lindenberg, que era o governador na época, foi fazer uma visita lá a Santa Teresa, e alguém falou a ele que tinha um menino lá que ficava colecionando mosquito, inseto, não sei o quê. Ele botava os insetos nas caixas de fósforo, marcava lá direitinho. Ele era meio maluquinho também, assim, tido como maluquinho, um garoto completamente diferente dos outros garotos, né? E enquanto os outros garotos iam jogar bola, coisa e tal, ele estava ali atrás dos mosquitos, entendeu? Então, o Carlos Lindenberg achou aquilo muito interessante e comentou com a Maria Estela de Novaes sobre esse menino, que a Maria Estela era meio aparentada com o Carlos Lindenberg, uma prima de segundo grau, uma coisa assim. Então, ela também era muito interessada nesse tipo de assunto. Ela era botânica, ela era uma cientista, né? Aliás, as feministas deviam prestar mais homenagem à Maria Estela de Novaes, com quem, aliás, eu tive a felicidade de conviver também. Ela era vizinha da minha avó. Então, eu ia muito na casa dela, ela adorava mostrar as coisas para a gente, etc. Às vezes tinha coisa da escola, que a gente estudava coisa, aí minha avó falava, vai na casa da Dona Estelinha, que ela vai poder te falar sobre isso. Então a gente ia lá e coisa e tal. Então tinha uma convivência muito. Mas ela, quando o Carlos Lindenberg falou sobre ele, ela se interessou por conhecer melhor o que o Rusk fazia. E então foi ela que apresentou o Rusk ao Museu Nacional. E aí depois ele foi seguindo por suas próprias pernas, né? Mas essa questão de pessoas, ele tinha essa capacidade, ele tinha também uma capacidade muito grande de divulgar o seu trabalho. Mas aí ele mobilizava todo mundo. Por exemplo, o Assis Chateaubriand, que era o dono da maior rede de comunicação na época, que era a Rede Tupi, e dos Diários Associados, que era a maior rede de jornais do Brasil. Veio a Santa Teresa para conhecer o trabalho dele. E ficou apaixonado, contribuiu. E ele fazia o seguinte, ele chamava esses caras, por exemplo, um que era diretor de uma multinacional, não estou me lembrando agora, americano. Aí chamava o cara para ir lá, o cara visitava e se encantava pelo trabalho, que o trabalho dele realmente era apaixonante, era e né? E o trabalho está aí ainda. E o cara se entusiasmava e chegava e falava assim, aí ele falava, eu estou precisando agora montar um laboratório aqui, não sei o quê, mas não tem dinheiro, não sei o quê, papapá. Aí o cara, não, então isso não é problema não, isso aí a gente vai bancar o laboratório para você. Então ele ia amealhando parceiros para contribuir com o trabalho dele. E agora eu quero aproveitar, já que nós estamos falando disso, que realmente a pessoa que deu o pontapé inicial para que ele se tornasse a figura nacionalmente conhecida e depois internacionalmente também, foi a Maria Estela de Novaes. E sendo você
autora do livro da coleção Grandes Nomes do Espírito Santo, que fala sobre ela, eu quero pedir para você falar um pouco sobre o trabalho de Dona Estelinha nessa questão ambiental e, particularmente, também da ligação dela com Augusto Ruski. Ai, que legal. Eu realmente fiquei muito feliz, em particular, né, com o cuidado que você teve de mencionar a Dona Estelinha na formação do Ruski, que às vezes ela é esquecida, não apenas nisso, em muitas outras coisas, né, aqui no Espírito Santo. Eu tive o privilégio de escrever uma tese de doutorado sobre a formação do pensamento social no Espírito Santo, e no decorrer da pesquisa eu conheci o arquivo da professora Maristela de Novaes, e por conta desse arquivo pessoal eu levantei a vida dela, que assim como você falou que seu pai fazia, ela também fazia cópia em carbono de todas as correspondências. Então, arquivo, me parece que a geração é que fazia isso, né? Era um hábito da geração. É um arquivo pessoal riquíssimo, e a tese ficou muito bonita, que eu dividi em natureza, folclore e história, que foram as etapas da vida intelectual de Dona Estelinha. Então, essa primeira etapa, que é justamente a questão da natureza, ela começou com o estudo de moluscos, ela tinha um viveiro ali onde hoje em dia, na encosta do Convento de São Francisco, né? Ela morava ali para cima, perto do Colégio do Carmo, e, enfim, ela era naturalista. E por conta disso, ela já conhecia Melo Leitão, de uma outra oportunidade que ela teve no Rio de Janeiro, né, de estudos, e ao conhecer o Ruski, ela achou que deveria apresentar essas duas almas, né? O Ruski é o Melo Leitão, e ela acertou em cheio, né? Porque realmente os dois se entenderam muito bem, e a carreira do Ruski pôde ser o que se tornou hoje em dia. Depois nós fizemos um filme com a Margarete Taquete, né, O Relicário de um Povo, que fala exatamente sobre essa geração de intelectuais do Ruski, da Dona Maristela, do professor Roberto Caldes, que também ele se tornou professor honoris causa pela Unirio mais tarde, né? E que seria assim, interessante dar a ler, dar a conhecer de todos os capixabas. É um filme que está no YouTube, mas não fujamos do assunto, né, Gurgel? Vamos falar aqui uma coisa também que eu acho legal. O livro, além de bonito e ricamente ilustrado, ele também é bilíngue, né? Você estava falando aí da importância desse tipo de publicação. Você espera que haja um impacto internacional nessa sua publicação sobre Ruski? Como é que fica isso? Pelo menos a gente vai fazer o possível para que isso aconteça, né? Muita gente pergunta, se você já tinha publicado um livro sobre o Ruski, por que você resolveu fazer um outro livro? Bom, primeiro é o seguinte: o primeiro livro, da coleção Grandes Nomes do Espírito Santo, ele era um livro mais voltado assim para pesquisa, para estudantes, etc., porque era uma coisa que faltava realmente, era um trabalho que faltava na época para se vir como subsídio para a pesquisa mesmo dos estudantes. Então, ele tinha esse foco. Esse segundo livro, ele vem no sentido de divulgar o trabalho do Ruski e também divulgar não apenas dentro do Brasil, mas também fora. Por isso, essa edição dele também em inglês. Agora, o fato é que o Ruski ele é mais conhecido fora do Brasil do que dentro do Brasil. Aliás, são vários os casos, né? O Kautsky também. Ele é muito conhecido fora e menos conhecido dentro do Brasil. Então, nós estamos lançando o livro agora e nós estamos, ao mesmo tempo, começando um trabalho de divulgação das nossas obras pelas redes sociais. E, brevemente, nós vamos ver uma maneira de inserir, de fazer chegar essas publicações, assim como o nosso site, que é o www.paduagurgel.com.br, para conhecimento externo também. Então, a nossa intenção é que realmente esse livro possa alcançar leitores de língua inglesa. E de outras línguas, né? Porque o inglês em si é uma língua que consegue alcançar muita gente.
Eu queria também que você falasse um pouquinho, se você não se importar, sobre a estrutura do livro, que eu achei interessante, né? Você, além da questão biográfica, você dá uma ênfase assim muito gostosa aos estudos de fauna e flora, e depois ao arquivo do Rusk, né? A existência desse arquivo, desse material, que está aí aberto para outras pesquisas. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso, porque foi bom você perguntar, porque o livro ele não é uma biografia, ele não é um livro sobre o Rusk, ele é um livro sobre o legado que ele deixou. Então, como você pode, é claro que um trabalho dessa natureza não pode prescindir de contar fatos da vida dele, porque o trabalho dele se insere dentro de um encadeamento de fatos que não tem como você deixar de falar que ele nasceu em Santa Teresa, que ele estudou na escola tal, etc., etc., até porque todas essas informações, de alguma maneira, estão ligadas com o legado dele. Mas o foco do livro é a obra que ele deixou, a contribuição que ele deu para a humanidade, vamos dizer assim, né? Que é a forma certa de falar mesmo. Então, por exemplo, muito pouca gente sabe que ele tem uma contribuição super expressiva no combate a pragas agrícolas, né? Não se fala disso. Eu sou um jornalista, uma pessoa que procuro ser bem informado, mas nunca tinha ouvido falar até mergulhar nessa pesquisa que o Bartolomeu fez inicialmente. Então, outra coisa também, ele ajudou na cura de diversas doenças, doenças de seres humanos. Ele pesquisava micro-organismos, caramujos, enfim, inclusive o sapo, né, que levou ele àquela situação, o dendrobato. Então, o livro, ele, em algumas maneiras, ele tem um capítulo, por exemplo, que fala sobre o museu, criação do museu. Tem outro livro que fala sobre outro capítulo que fala sobre as publicações que ele deixou, que, aliás, são quase 400 publicações, entre trabalhos científicos e livros. É uma obra vastíssima, né? Fala sobre as 259 expedições científicas que ele fez ao redor do mundo, principalmente no Espírito Santo do Brasil, mas também em outros países, inclusive Reino Unido, México e outros lugares. Então, o livro ele é feito dessa forma. Foi a forma que nós encontramos para facilitar também o leitor, para não misturar muitos assuntos, entendeu? Porque se a gente encadeasse a exposição simplesmente de uma forma cronológica, você não teria, o leitor poderia se confundir aqui e ali. Então, ele quer saber sobre as publicações do Rusk, tem um capítulo específico sobre isso. Ele quer saber sobre o que os outros brasileiros ilustres falavam sobre ele, tem um capítulo sobre isso. Então, o livro foi feito dessa forma também para facilitar a absorção das informações pelos leitores. E eu acho que desse formato o livro se inscreve nas novas gerações também, né? O livro ele escreve e se inscreve nas novas gerações, porque é muito importante que esse legado dele, de outros intelectuais e pesquisadores, inclusive você, não se perca, né? Em tantos burburinhos e murmurinhos que existem nos dias de hoje, e principalmente por causa das mídias, né, digitais. É muito fácil diluir a verdade na imagem, né? Então, eu acho muito importante sua publicação. Você espera novos projetos a partir daí, Gurgel? Nós estamos já providenciando, já em plena execução, de uma edição bilíngue do livro O Menino da Ilha, que em inglês vai se chamar The Simple Boy of the Prince Island, que vai ser lançado no ano que vem, quando o Dr. Mário completaria 100 anos. E nós já estamos trabalhando, o livro já está sendo traduzido, quer dizer, já tem todo o texto. Eu refiz o texto,
procurei dar uma ênfase maior à figura de Dona Flora, minha avó, que era uma mulher do povo, analfabeta, mas extremamente perspicaz, muito inteligente, e que guiou, de certa maneira, ajudou muito, contribuiu decisivamente para que o Dr. Mário pudesse ser o grande homem que ele foi. E também a questão racial. Embora grande parte desse conteúdo já estivesse na publicação original, nós procuramos colocar de uma maneira, dar mais destaque, colocar mais luz em cima desses assuntos. Bacana, hein? Vou ficar ansiosa aí, não esquece da gente, avisar a gente quando for lançado, tá bom? Olha, eu poderia ficar com você aqui que nem você ficou com o Kautsky, 2 horas conversando, mas existe um limite de horas, sim, principalmente por causa da mídia digital. Eu queria perguntar se quer deixar mais alguma mensagem aí para quem está ouvindo, gente? Falar mais alguma coisa? Não, eu quero convidar as pessoas que estão assistindo a visitar o nosso site, que é onde poderão ser encontradas outras informações a respeito desses livros que foram falados e de outros também. E que ali tem também um pouco da minha história, apesar de que depois do que nós falamos aqui, eu não sei se tem muita coisa mais a falar a respeito da minha história, mas lá no site tem um resumo, tem depoimentos de pessoas que, de certa forma, contribuíram também para o meu trabalho, etc. Então, fala de novo o seu site e fala sobre a venda do livro do Rusk aí para a gente. Pois é. Tem gente aí perguntando, curioso, para saber como é que faz para adquirir. Pois é. Não, o livro pode ser adquirido nesse site, www.paduagurgel.com.br. Ok? Então, quem estiver interessado, é só entrar em contato com vocês pelo site. Exatamente. www.paduagurgel.com.br. Exatamente. É isso mesmo? Isso mesmo. Você tem uma boa memória. Então, beleza. Foi um prazer enorme estar aqui com você, com vocês que estão nos assistindo também. E esperamos, então, os novos livros, as novas publicações. Legal. Eu agradeço também a você, Jussara, querida. Agradeço a Érica. Agradeço ao secretário Fabrício Noronha. Agradeço a você, que não sei se teve a paciência de vir até agora, né? Que espero que tenha gostado. E é isso aí. Vamos até o próximo lançamento. Um abração para todos. Tchau.